Ok, a paz do Senhor, graça e paz. Eu sou o pastor Otto e aqui a minha esposa Graciete. This is Pastor Otto and this is my wife Graciete. Meu ministério é Community Revival Church aqui na Inglaterra. Our ministry is the Community of Revival Church in England. E o meu e-mail é pastorarruda33@gmail.com. And my email is pastorarruda33@gmail.com. A mensagem que eu tenho nesta noite para compartilhar com você está registrada no Salmo de número 46. The message I got for you tonight is in Psalm 46. E eu quero dar um título para a mensagem. And I want to give a title to the message. Eu quero falar sobre 3 afirmativas I want to talk about 3 affirmations no Salmo 46. in Psalm 46. 3 afirmativas de Davi. 3 affirmations of David. Ou melhor, 3 afirmativas do autor. Better, 3 affirmatives of the author. O versículo 1 diz: The first verse says, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, God is our refuge and strength, socorro bem presente na hora da angústia. on heaven ever-present helps in troubles. O assunto, como já disse no início, The meaning of the message, like I said in first, é 3 afirmativas 3 confirmations no Salmo on 46. Psalm 46. E a primeira afirmativa do autor And the first confirmation of the author se encontra no versículo 1. is on the first versicle. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. He says, the Lord is our refuge and strength. Essa é a primeiro ponto da nossa mensagem, a primeira afirmativa. Deus é. That is the first confirmation. God is. E isso mostra a confiança, a convicção do autor. That shows the show of the author, the God is in our lives. Ele não diz que o Senhor foi He doesn't say he was e nem que ele será, and he will. mas ele é. It says the Lord is. Que coisa maravilhosa quando nós, os servos de Deus, temos a certeza de que Deus é na nossa vida. It's wonderful when you show the God is in your life. É muito importante nós termos convicções em Deus. It's very important you have conviction in God. You know God is in your life. E o autor ele diz assim: o Senhor é o quê? O meu refúgio e a minha fortaleza. And what he's saying is, God is our refuge and strength. A palavra refúgio, ela fala de abrigo, de proteção. Refuge, it says like protection. E a palavra fortaleza, da mesma forma, também exprime proteção e segurança. And the strength, it's talk about protection as well. Ambas as palavras, elas mostram que Deus ele é protetor em tempos difíceis. Both words says God is our protections in difficult times. Em Israel haviam lugares onde as pessoas elas buscavam segurança. Uma pessoa quando matava alguém, ela buscava segurança. Haviam lugares. In Israel was a place when you did something not good.
there was a place where you could go and get protected. E esses lugares eram chamados de cidades de refúgio. And that place is what called city of refuge. E quando uma pessoa matava alguém, And when somebody killed somebody, essa pessoa ela ia ao sacerdote that person was going to the sacerdote, e ela contava o fato, a história, o acontecimento. and the person tell the story of what happened. E quando esse crime And that crime era um crime assim não programado, was a crime not planned, mas um acidente. but was an accident. Então o sacerdote oferecia o espaço para aquela pessoa So the sacerdote was giving the space for that person na cidade de refúgio. in that city of a refugee city. E ali ele estaria protegido And in that place he was protected da fúria do vingador, from the vingator person, do parente daquele que havia morrido. the parental of the person who died. E da mesma forma, aí que é a primeira palavra refúgio, né? Então, estou falando da cidade de refúgio. Because I'm talking about city of refugee, and the first word in the first versicle, refugee. E em Israel haviam 6 cidades de refúgio. And in Israel was 6 cities of refugee. Haviam 3 do lado ocidental Was 3 from the occidental do Jordão side of e Jordan, haviam 3 cidades do lado oriental do Jordão. and was 3 cities of the oriental of the Jordan. Pois a Palestina e Israel, geograficamente falando, The Palestine of Israel, Israel, geograficamente falando, geographic in talking, o Rio Jordão cortava a Palestina no meio, the Jordan cut the Palestine in the middle, de norte a sul. from north to south. Então haviam 6 cidades de refúgios, So was 6 cities of refugees. 3 do lado oriental 3 one in the oriental, e 3 do lado ocidental. 3 occidental. Então, quando acontecia de alguém matar alguém, como eu já disse, When somebody got killed, like I said, eles iam para estas cidades they would go to those cities, e ali eles estavam protegidos and that place was a protection for them da fúria do vingador. from the fury of the vingator. E o autor do Salmo 46 está dizendo: And the author of the Psalms 46 is saying, nos tempos de adversidade, in the adversity times, em que eu estiver correndo risco de vida, when I have the risk to get killed, o Senhor será the Lord will be a minha proteção. my protection. E ele ainda fala da fortaleza. And he also talks about fortaleza. O que eram fortalezas? What was the strength? Eram aquelas muralhas altas, né? Que cercavam as cidades, que protegiam as cidades em tempo de guerra. That was like the fortaleza was like a wall to protect the city. Um exemplo, as muralhas de Jericó. For example, the Jericho walls. Ela tinha muito mais de 6 metros de altura. They have more than 6 tall. E na sua 6 meters tall. e na sua espessura, na sua largura, And they were very large as well. passava 2 carros de guerra em cima. Ela era larga. Was very large. Two cars of war passed there as well. Então, em tempos de guerra, In time of war, quando um exército cercava a cidade, when a exército circled the city, as pessoas estando dentro da cidade murada, if the people was inside the city, mesmo sabendo que o inimigo estava lá fora, even if they know the enemy was outside, elas estavam tranquilas. they were very relaxed.
They were. E é isso que o autor do Salmo ele quer expressar. That is what the author of this psalm wants to pass to Quando us. ele afirma, Deus é God is o meu refúgio, a minha our fortaleza. refuge and our strength. Ele está querendo dizer o seguinte, He's trying to say, que em tempos de adversidade, when the adversity comes, em tempos difíceis, in difficulty times, em que a minha vida estiver correndo perigo, when my life is in risk, Deus é God is, e sempre será and He will be. o meu lugar de God will proteção. be my protection. E aí ele continua dizendo, Deus é So he's continuing to say, God is. socorro presente na hora da tribulação. God is even present help in trouble. E quando, ainda nessa primeira afirmativa, Deus é, In that first confirmation, God is, nós temos muitas bênçãos decorrentes dessa confiança inabalável. we see many things of that trust in God. No verso 2 ele diz, In verse 2 he says, portanto, se Deus é tudo isto na minha vida, therefore we will not fear. se Ele é tudo isso na minha vida, If He's all that in our life, o verso 2 vai dizer, portanto eu não temerei. therefore we will not fear. Ainda que a terra se mude, Through the earth give away, e ainda que os montes se abalem and the mountains fail no meio dos mares, into the heart of the sea. ainda que as águas tumultuem e espumejam, Though its water roar and foam, e na sua fúria os montes se estremeçam, and the mountains quake with their surging. há rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. There is a river whose streams make glad O the city, santuário da morada do Altíssimo. the holy place where the Most High. Então é muito importante você ter essa convicção que Deus é na sua vida. You must have the conviction God is in your life. Você vai se sentir seguro Will be secure no momento adverso da sua vida. in the moments adverse when you fear. You trust in God. E ele fala com muita propriedade, com muita confiança. And he talks with so much confidence in the Lord, trust in the Lord. Quando as coisas estiverem totalmente adversas, When everything is upside down, quando os inimigos me cercarem when the enemies surround me para me destruírem, to destroy me, ele disse, o rio de Deus vai correr no meio da cidade. he says the river of God is going through all the city. E as correntes desse rio And the fluent of the river vão me trazer alegria, will bring me happiness. vão alegrar a cidade de Deus. It will be happy in the city of God. Essa convicção de que Deus é, That conviction where God is. parafraseando, Parafraseando, não sei falar essa palavra. conjecturando, Ok. ele quis dizer o seguinte, He tried to say, eu vou estar protegido I will be protected em todo o tempo na minha vida. all the time in my life. E vou conseguir me alegrar, And I will be happy, mesmo a minha vida estando correndo perigo. even if my life, Porque o rio de Deus, que é o Espírito Santo, because the river of God in my life corre no meio da cidade. is going through the city. A segunda afirmação, The second affirmation, a segunda afirmativa do the salmista. second affirmation of A primeira, Deus é. the first God is, A segunda, Ele está. He Ele está. is. Yeah, He is. Ele está. Que coisa linda e maravilhosa.
because in English we say is in Portuguese is be or is same thing. So he's saying he is, but in English is same thing. He is and he is. Glória a Deus, Glory amém? to the Lord. E ele vai dizer agora a segunda afirmativa do salmista. The second affirmation of the Psalms. Deus está no meio da cidade God is in the middle of the city e ela não vai ser abalada. and he's not gonna go down. Deus a ajudará no romper da manhã. God will help from morning. As nações bramam, The nations come through. os reinos se abalam The rains will go down e ele faz ouvir a sua voz and they will listen his voice e a terra se dissolve. and the earth will be dissolved. Mais uma vez ele demonstra a sua confiança inabalável One em more Deus. time, he knows the trust he has got in Lord. Se Deus está God is comigo, with me. jamais eu seria abalado. I will never be down. Haja o que houver, Even what's going through doesn't matter. aconteça o que acontecer, Happen what happened. Deus está no meio da cidade God is in the middle of the city. e a cidade de Deus não será abalada. And the city of God will not go down. Hallelujah. Eu sinto a presença de Deus aqui muito forte. I feel God's presence very strongly. Você precisa ter essa convicção You need to have that conviction. que Deus está. God is. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, I will be with you every single day, Jesus said. até a consumação dos séculos. Till the consummation of the cycles. A maior promessa de Deus The biggest promise of God não é a promessa de um carro, is not the promise you have a car, de prosperidade, of the prosperity or de something. fazer você um homem muito rico aqui nesta terra. It's not that he's going to make you a rich man in this earth. A maior de todas as promessas de Deus The biggest promise que eu of God encontro nas Escrituras I will find in the scriptures é esta, is this one. feita por Jesus no capítulo 28 de Mateus. On the 28 of Matthew. Eis que eu estarei convosco I will be with you todos os dias, every single day até a consumação till dos the séculos. consummation of the earth. Eu estava lendo um livro I was reading a book. intitulado Refúgio Secreto, It says Secret Refugee de uma missionária holandesa from a German Netherlands woman. Que esse livro conta uma história muito interessante. It says about a very important story, Chama-se Refúgio Secreto, Secret Refugee. porque na época da Segunda Guerra Mundial, quando houve aquela perseguição aos judeus, Because after Second World War, ela resolveu esconder alguns judeus da fúria dos alemães. she decided to refugee some Israelites from the German army No porão da sua casa. down on the portion of the house, like the. Dia os alemães entraram na casa. So the German, we came in the house, Alguém denunciou que ela estava protegendo os and judeus. somebody told the army E she was prendeu, protecting them. e prendeu a irmã Cohen. So she went to the prison. O nome dela era Cohen. Her name was Coin. E naquele momento em que a polícia chega, And that moment when the police came, estava ela, she was, a sua irmã, her sister, o seu pai e uma amiga. her father and a friend. Eram 4 pessoas no It momento. was 4 people on that moment. E os guardas tiraram ela, So the army, na sequência a amiga, a irmã e por fim o seu pai. so the army took her father, her sister and her friend.
E aí o guarda perguntou para ela, So the army man asked her, eram só 4? was just 4? Ela disse, não, eram 5. No, was 5. Aí ele perguntou, onde está a 5ª pessoa? Where is the 5th person? E ela apontou para o céu e disse assim, ele prometeu estar conosco todos os And dias. she said, God promised to be with us every single day. Eu quero dizer para você, meu amigo, So I want to say to you, que esta é a maior de todas as that promessas. is the best promise we can have. E essa é a segunda afirmativa do autor do Salmo So 46. this is the second affirmation of the author. Ele cria que Deus estava com ele. God was with him. E ele expressa em suas palavras So he is expressing his words. que ele não seria abalado, I won't be down. que Deus o ajudaria ao romper da God will manhã. help him from morning. Haja o que houver, Doesn't matter what happens. aconteça o que acontecer. What happened doesn't matter. Se você tiver a convicção If you have the conviction, de que Deus está contigo, if God is with you, este mal não vai te abalar. that bad thing doesn't go affect you. Glória a Deus. Glories to the Lord. Deus vai te ajudar. God will help you. Aleluias. Aleluias. Hallelujah. Glória a Deus. Glories. A terceira afirmativa de Davi, do autor, que é os filhos de Coré. The third affirmation of the author is the Deus faz. Deus faz. God do. Está lá no versículo 9, diz que ele faz cessar a guerra In versículo 9 it says, até os confins do mundo. He Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. makes the wars cease till the hands of the heart. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus atuante. Our God is É um Deus que está sempre trabalhando. a God who is always working. É um Deus que age. Is a God who work in your life. Está sempre em ação. Is always in action. É um Deus que faz. Is a God who does. E esta é a última palavra da mensagem. And that is the last confirmation of the. Eu disse que eu pregaria sobre 3 afirmativas do salmista. I said that I was talking about 3 affirmations of this author. Ele é, He is, ele está he is, e ele faz. and he do. E você me pergunta, And you ask me, o que Deus faz, pregador? what God does? Ele faz tudo o que você precisar. He does everything you need. Quando Moisés foi enviado ao Egito, When Moses was sent to the Egypt, Moisés disse, Senhor, Moses said, Lord, o que eu vou dizer para eles quando eles me perguntarem quem que me enviou? what I'm going to say when they ask me who sent me? O Senhor disse para Moisés as seguintes palavras. And the Lord said to Moses those words. Se o meu povo perguntar quem te enviou, If my people ask you who sent you, você vai dizer que quem te enviou foi o eu sou. you say to them, who sent you was I am. Aleluia! Deus se apresenta ali como eu sou. God presents himself like I am. E o que significa a expressão eu sou? What that means I am. Significa que Deus é aquele que é, e ele é tudo que for necessário, tudo que precisar ser. That means I am means everything you need, everything you reach for. I am. Ele quis dizer para Moisés, He meant for Moses. tudo que precisar fazer, eu vou fazer, Moisés. Everything you need to do, I will do because I am. Se precisar abrir o mar, eu abro. If you need to open the sea, I open. Se precisar fazer chover pão do céu, eu faço. If I need to bring bread from the sky, I will. Se precisar sair água, tirar água da pedra, If I need water from the stone, I will do. eu faço. I will do. Se precisar abrir o Rio Jordão, eu abro. If it needs to be the Jordan, I will open the Jordan. Ele é o Deus que faz. God is the God who is doing.
Ele faz tudo He is doing e muito mais. everything and even more. Em nome de Jesus eu quero te dizer, In the name of Jesus, I want to say to you, eu não sei o que você precisa, I don't know what you need, mas de uma coisa eu tenho certeza. but one thing I know for sure. O Deus que nós servimos The God we serve é um Deus que faz. and this God who is doing, Ele faz tudo o que for preciso ser feito. and He does everything you need to be doing. E aí no Salmo 10, no versículo 10, nós encontramos as seguintes palavras. And on recital 10 of 46, it says these words. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No 10, não é? É. He says, be still and know that I'm God. I will be exalted among the nations. E esse texto ele fecha a nossa mensagem. And that finishes our message. Se Deus é tudo isso que ele fala, If God is everything He says, e ele o é porque nós temos and essa convicção. He is because we know we have that convictions. Se eles tinham, os filhos de Coré, que eram os autores, tinham essa convicção de que Deus é, The children of Korah who is the author of this, and que Deus está, they knew the God He was with them, e de que ele faz, and God He do everything. o que eles deveriam fazer What they need to do no momento do perigo on the e da adversidade. adversity times. Eles deveriam apenas descansar. They should relax. Por isso que o texto finaliza assim, dizendo, aquietai-vos. Because that's why the text finish like be relaxed, E sabei que eu sou Deus. and you will know I'm God. Se eu tenho essa convicção de que Deus é na minha vida, If I know God is in my life de que Ele está comigo, and He is with me, e que esse Deus pode fazer tudo o que eu preciso, and that God can do everything I need, então eu vou descansar. so I will relax. Mesmo sabendo que a minha vida está em risco, Even if I know my life is in risk, mesmo estando a passar por um momento de escassez, às vezes não tendo o que comer, even if I miss so many things in my life like food, Ele diz, eu vou descansar. He says, I'm going to relax and trust Porque God. se Deus é, God is. Ele está comigo, He is with me, e Ele faz, and He do. então a receita é esta, aquietar So o nosso be coração. relaxed and trust in God. Ou seja, eu não preciso ficar tenso, That means I don't need to be worried, ansioso, anxious, mas eu vou descansar. but I will relax. Porque essas convicções But because that conviction de que Ele é, is de que Ele faz He does, e de que Ele está, and He is with us, me trazem a tranquilidade. bring me relaxing E eu posso and trust descansar. in love. A maior prova que um homem pode dar para Deus de confiança em Deus The biggest proof you can trust God é descansar em tempos de crise, is relax in difficulty é times, descansar em tempos de guerra. relax in fighting times. No número 3, Davi estava sendo perseguido. And No Salmo 3, in Psalms 3, David was being persecuted pelo seu próprio filho Absalão, from his son. e fugindo para um lugar e para outro, So he was running away from one side to the other side. passando noites e noites nas montanhas. Nights and nights on the valleys and mountains. E mesmo em meio a essa circunstância, And even on that situation, ele cita o Salmo de número 3, and he said as seguintes palavras: that words. eu me deitei, I sleep, dormi I lie, I sleep, e acordei, and I woke up porque o Senhor está comigo. because the Lord is with me. É a maior prova que eu e você podemos dar para Deus de fé e de confiança. The best proof you can give to God, Quando- trust in God, Quando nós acreditamos no que acabamos de falar nessa noite, is when you believe whatever
we read here tonight. Que Deus é conosco, God is with us. de que Ele está ao nosso lado. He is with us. E temos a certeza de que Ele pode fazer tudo. And He can do anything you need. Nós vamos nos aquietar o nosso coração. So we will relax and Não vamos ficar we tensos trust in God. e nem ansiosos. And we're not going to be anxious Deus- or preoccupied. Deus é, God is. Deus está God is with us. e Ele faz. And He is us. Que Deus abençoe a sua vida. God bless your life in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen.